Então, José, vocês veem aqui que José, ele é um homem justo e ele é um homem que confia nas Escrituras. Ele viu que a Escritura falava isso. E aí ele aceitou Maria como mulher. No verso 25, o verbo conhecer, no verso 25, o verbo conhecer, ele é um eufemismo. Então, conhecer, você vai perguntar, ué, eles não eram noivo? Como é que está conhecendo aqui? Conhecer aqui se refere à relação sexual. E não a conheceu, quer dizer que ele não teve relação com ela. Quer dizer que ela permaneceu virgem, mesmo depois que ele recebeu ela como mulher, porque Jesus ainda não tinha nascido. Então, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Tá? Então, não a conheceu, quer dizer, não teve relação com ela até Jesus nascer. E Jesus foi o primogênito e pôs-lhe nome de Jesus. Ok? Bom, esse verso 25 aqui nos leva a uma reflexão nesse assunto, né? Porque no verso 23 é profetizado que Maria conceberia virgem, porém, tem algumas pessoas que têm a seguinte dúvida, né? Maria, ela foi virgem somente até dar à luz Jesus, ou ela permaneceu virgem mesmo depois de dar à luz a Jesus? Ou seja, ela é virgem eternamente. E a resposta dessa pergunta aqui bíblica é que ela permaneceu virgem somente até ela dar à luz a Jesus. Então, a Bíblia não ensina que Maria permaneceu virgem para sempre. Diz que ela se casou e, como parte do casamento, ela tinha relação normalmente com José. Ok? Então, para aqueles que já fizeram parte do catolicismo romano, existe no catolicismo romano um dogma, então não é uma opinião, é um dogma, chamado a perpetuidade da virgindade de Maria. Então eles ensinam que Maria permanece virgem para sempre. Ela nunca consumou o casamento com José. Então esse é um dogma do catolicismo romano. Então, biblicamente, a gente tem que analisar na Bíblia se realmente ela nunca consumou. Então nós cremos que Virgem Maria se refere a ela quando ela, no verso 23, concebe a Jesus. Então, durante a gravidez. Aí, o que acontece? A ideia deles é que, na verdade, Maria e José nunca tiveram um casamento de fato. Recentemente, eu estava assistindo um debate numa rádio, e tinha lá um sacerdote católico romano, ele estava defendendo a perpetuidade de Maria. Aí o entrevistador perguntou, mas aí, então, o casamento deles não seria de fachada? Seria tipo assim, um casamento de fachada? Aí ele falou que sim, era um casamento de fachada. Ele falou que ele defendeu que José era um cara velho, muito velho, que Maria tinha 12, 13 anos, e que, então, era só uma coisa assim, meio de fachada. Ele falou isso, tá? Ele falou isso. Eu até tomei um susto, assim, né? Mas a Bíblia não diz que José era um cara velho, tá? Não diz que José um cara velho, que Maria tinha 12, 13 anos. Ao meu ver, já seria até pedofilia, talvez. Eu acho super estranho, mas ele quis dizer que era uma coisa assim totalmente discrepante. Mas o negócio é o seguinte, por quê? Por que ele falou isso? Porque ele tentou defender, porque tem algumas passagens bíblicas que falam sobre os irmãos de Jesus. Então tem algumas passagens que falam sobre os irmãos de Jesus. Inclusive, hoje no culto eu vou ler um texto fora da Bíblia, de pessoas que viviam na época também falando dos irmãos de Jesus. Eu vou ler hoje um texto de pessoas da época
fora da Bíblia, que também fala do irmão de Jesus. Quer ver? Abram aí Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12 é um exemplo. Então Jesus estava pregando e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhes. Então aí fala sobre sua mãe e seus irmãos. Então quando fala assim mãe e irmãos, aí está falando da mãe e dos irmãos de Jesus. Em algumas passagens nós temos até os nomes deles. Quer ver? Abram aí em Mateus capítulo 13, no capítulo seguinte. Então, o verso 46, 12, 46, diz assim, sua mãe e seus irmãos. E no capítulo 13, verso 55, não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Então, você vê que tem 4 irmãos mencionados aí, ó. Tiago, quando ele fala filho do carpinteiro, o carpinteiro aí é quem? É José. Mãe, Maria. Você tem nome de 4 irmãos aí, um deles até se chamava de Judas. Então, o nome de Judas já foi salvo, que não era só traidor. Tinha um irmão de Jesus chamado Judas. E tinha irmãs. Caramba, que família grande. Né? Família grande. Então, tem no mínimo aí 7. Não, tem no mínimo 8 filhos. No mínimo 8 filhos, porque, ó, Jesus, 4 irmãos, e tem no mínimo 2 irmãs, porque eles falam assim, as irmãs, que família grande, né? Então, José tinha muito trabalho, tinha que trabalhar muito na carpintaria para sustentar tudo isso. Então, eu não sei por que eu não entenderia que isso aqui é irmão de Maria de José. Eu não vejo por que o texto não estaria dizendo isso. E tem mais. Aí eu vou dizer qual é a explicação deles. Tem uma explicação que eles dão, que uma das explicações que eles dão é o seguinte. Ah, não, mas isso aqui... Lembra que eles disseram que José era um cara velho, né? Eles falaram, José era um homem velho. Aí eles vão dizer que, na verdade, isso aqui é um casamento anterior de José, e que ele teve filho de um casamento anterior, aí depois ele virou viúvo e se casou com uma menina de adolescente. Bom, tem um problema com isso. Porque, quer ver? No Evangelho de João, capítulo 7. O Evangelho de João, capítulo 7. Na verdade, João, eu estava em Marcos. Ó, e depois disso andava Jesus pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estavam próxima à festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os que teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça alguma coisa em oculto. Se faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Essa é uma passagem bem pesada aqui, porque Jesus está sendo atacado pelos irmãos dele. Né? E aí, por que os próprios irmãos de Jesus estão atacando ele? Não é difícil imaginar, não. Vocês já viram irmãos assim que têm ciúme? Briga de irmãos, ciúme. Imagina que teu irmão é
Jesus. É para pensar, imagina que teu irmão é Jesus. Talvez você ache que você não está recebendo tanta atenção. Então, na família de Jesus, tinha conflitos. Na própria família de Jesus. Vocês conhecem aí famílias que os irmãos têm conflito, às vezes um fica com ciúme, acha que o outro é isso, aquilo outro. Só que isso aí que vocês acabaram de ler foi profetizado no Salmo 69. Abra no Salmo 69. Então, vocês lembram que o Salmo 69 é uma profecia sobre o sofrimento de Jesus. É uma profecia sobre o sofrimento de Jesus. Então tem muita coisa aí sobre a crucificação de Jesus, sobre o que Jesus sofreu. Mas tem um verso aqui que eu quero ler para vocês, que é o verso 8. Então lembre-se que isso aqui, esse salmo é citado várias vezes pelos apóstolos como uma profecia de Jesus. Agora é só o verso 8. 1, 2, 3. Tenho me tornado um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Então isso aqui é Jesus, uma profecia sobre Jesus. Então, quando ele diz minha mãe, ele está falando de Maria, os filhos de minha mãe. A gente vê isso acontecendo no Novo Testamento. Os irmãos de Jesus com ciúme deles. Com ciúmes. Ah, vai lá e faz seus milagres. Isso é ciúme. O nome disso é ciúme de irmão para irmão. O meu irmão é melhor do que eu. E nesse caso aqui realmente era. Realmente era. Tá? Maria é a mulher que podia dizer assim, ó, eu tenho um rei na barriga, né? Eu tinha um rei na barriga. Então, meus irmãos, e isso não é para a gente ter uma visão assim muito negativa dos irmãos de Jesus. Eles eram seres humanos normais, né? Mas você viu que a família grande, então José, eu não creio nessa teoria aí, a Bíblia não ensina que José era um cara idoso se casando com uma adolescente, tá? Eu não sei quem é que inventou isso. Ele era um homem comum, um homem justo, tá? Era um homem justo, um homem muito correto e que não é pecado você ter relação com sua esposa. Eu não sei por que como se fosse pecado. Então, qual é a explicação? Se não é pecado, por que ele não poderia ter uma vida normal? Ele teve uma vida conjugal normal. Então, a parte da virgindade e muitos filhos, né? Uma família grande, uma família abençoada, a bênção de Deus na vida de José, um homem justo, e teve muitos filhos, não tinha nada de errado com ele para dizer que ele não poderia encostar em Maria. Ele teve uma vida normal. Então, quando nós falamos Virgem Maria, nós estamos falando de um milagre que aconteceu para Jesus nascer. Então, os outros filhos de José eram filhos normais, tá? Pessoas que nasceram normalmente, e não foi um milagre, ok? E é interessante que quando a gente vai para os historiadores da antiguidade, pessoas que viveram na época de Jesus, ou que na época dos apóstolos, né, alguns deles, inclusive, nós temos a obra de um fariseu chamado Flávio Josefo, fariseu chamado Flávio Josefo. Ele diz que Tiago, ele fala Tiago, o irmão de Jesus chamado Cristo, ele morreu apedrejado em Jerusalém pelos sacerdotes. Então ele se tornou um homem muito crente, muito fervoroso a Deus, e ele morreu perseguido pelos sacerdotes, igual Jesus, né? Perseguiu Jesus. E alguns desses autores, por exemplo, o historiador Eusébio de Cesareia, ele fala até de netos de alguns dos irmãos de Jesus. Então, ele fala, por exemplo, que alguns dos pastores da igreja de Jerusalém posterior, alguns eram netos, ou seja, seriam sobrinhos, netos, descendentes dos sobrinhos de Jesus. Seriam isso. E alguns se tornaram pastores, líderes da igreja primitiva. E nós temos vários historiadores falando sobre isso.
nos primeiros séculos, né? Então a gente tem que tomar cuidado com qualquer informação que não vem da Bíblia. Qualquer informação, a Bíblia é infalível, né? As informações fora da Bíblia a gente vai avaliar, pode ser verdade. Quem que disse isso? É alguém muito tempo depois? É alguém da época ou alguém séculos depois inventando uma história, né? Então a gente tem que valorizar em primeiro lugar a própria Bíblia. E fontes extra-bíblicas é bom a gente pegar quem estava próximo ou viveu naquela época, ok? Então, é isso. Então, aqui nós temos o nascimento virginal, nós temos a concepção virginal de Cristo da Virgem Maria, ok? E aí eu quero retomar aí Mateus 1. Podem voltar para Mateus 1. Se eu pudesse escolher, eu teria a mesma quantidade de filhos que José e Maria. Mas eu penso assim, uma já é tão tesouro, né? Se eu pudesse ter uns 8 assim, mas com certeza custava muita grana para essa carpintaria, né? Deve ter sido por isso que ele botou Jesus para trabalhar lá já todo um trabalho já para ganhar, para manter tudo isso, né? Mas é uma família linda, né? Que família linda a família de José e de Maria. Mas voltando para Mateus capítulo 1. A gente vai ver aí no... então estava lendo no verso 25, e não a conheceu. Vocês entenderam o que conheceu, né? Até que deu luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, voltando aí para o verso 23, onde Jesus é chamado de Emanuel, né? Então, tem duas palavras muito importantes que vocês têm que entender nesse assunto aí. A primeira palavra é a palavra pessoa. Então, repita comigo: pessoa. Naturezas. Então, repita comigo: pessoa, naturezas. Então, Jesus é uma única pessoa em duas naturezas. As duas naturezas são que ele é Deus e ele é homem. Então, ele é uma pessoa que é Deus e homem. Então, lembre que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando nós dizemos que Deus se fez carne, ou Deus se fez homem, não é na pessoa do Pai e nem na pessoa do Espírito Santo. Deus aí, nós não estamos se referindo à pessoa do Pai e do Espírito Santo. E aí tem que voltar nas aulas da Trindade, né? A gente teve já aulas aí sobre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 1 João capítulo 5, verso 7. Há três que testificam no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Então, Deus conosco é a pessoa do Filho, e a pessoa do Filho é uma pessoa só, mas ele tem as duas naturezas. Então, uma das implicações disso é que, ao longo dos evangelhos, nós vamos ver Jesus manifestando atributos, características das duas naturezas. Então, por exemplo, na crucificação, Jesus disse assim: tenho sede. Então, na crucificação tem a parte que Jesus disse: eu estou com sede. Ele diz: estou com sede. E alguns vão questionar: como é que Jesus pode estar com sede? Como é que Jesus pode estar sangrando? Como é que Jesus pode estar na cruz ali, né, furado as mãos, saindo sangue, jorrando sangue, sentindo sede, sentindo fome, se ele é Deus? Deus, por acaso, tem sangue? A natureza divina, ela sente sede, ela fica assim: eu estou com sede, preciso beber água. Isso não são características da natureza humana? São. Porque Jesus, quando nós dizemos que Jesus é Deus, nós não estamos dizendo que ele é somente Deus. Então, essas características, sentir sede, sentir fome, sentir medo, ele sentia tudo isso, porque ele era um homem de verdade. Deus se fez homem. Então, essas passagens bíblicas aí estão refletindo a natureza humana dele. E tem
outras passagens que vai dizer coisas que você vai pensar, peraí, mas isso é um homem? Porque Jesus vai ler o pensamento das pessoas. Então tem várias passagens, por exemplo, que as pessoas estão conversando com Jesus e elas falam uma coisa, aí elas pensam outra, e Jesus não responde ao que elas falaram. Muitas vezes, você vai ver nos evangelhos, Jesus responde ao que elas pensaram. E se você estivesse olhando de fora, você ia falar, será que isso é uma conversa de doido? Por exemplo, em João 3, tem o fariseu em João 3 que ele chega elogiando Jesus. E Jesus responde ele de forma dura. E alguns se perguntam, por que Jesus está respondendo esse homem de forma dura assim, dizendo que ele nem convertido é, que ele é um ímpio, se o cara chegou elogiando Jesus? Porque Jesus, o texto vai mostrar que ele não enganava por palavras. Ele sabia o que o cara estava realmente pensando. Como é que Jesus lia pensamentos? Porque ele é Deus. Tem passagens que Jesus é adorado. A gente está aqui em Mateus 1, né? Se a gente for em Mateus 2, vai ter pessoas adorando ao bebê na manjedoura. É como diz, tem aquela musiquinha de Natal. Como que é aquela musiquinha do Natal que o pessoal canta? Bate-sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu o Deus menino. O Deus menino. Então, na manjedoura de Jesus, vieram os magos. Na manjedoura, não foi na manjedoura. Rapaz, eu acabei de me enganar. Não foi na manjedoura. Eu sempre... Foi na casa. Tá? Na manjedoura foram os pastores. Teve os pastores da manjedoura. Os magos foram na casa. Mas Jesus tinha 2 anos de idade ainda. 2 anos de idade, e eles foram adorar Jesus. Aí você vai perguntar, por que eles estão adorando um menino de 2 anos? Adorando como se ele fosse um Deus. Porque ele é o Deus menino. Ele não é só um menino, não é um bebê, não é mais um bebê. Então, por mais fofo que seja o seu bebê, você não vai adorar o seu bebê. Porque ele não é Deus. Você vai apertar as bochechas, dizer te amo, mas não vai adorar como Deus. Ok? Então, as 2 naturezas de Jesus. E isso está presente já no nome Emanuel. É isso que significa Emanuel. Deus conosco. Ok? Então, nós vamos continuar esse assunto na semana que vem. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Tirar alguma dúvida? Vocês aqui, os visitantes, nós temos hoje várias visitas ilustres. Nós temos aqui na frente o Flávio e a sua esposa. Eu não lembro se da última vez você participou do culto ou a gente só se encontrou no Quero Café. Teve culto também? Ah, foi do culto também. É a sua mãe. Você não foi no culto, né? Foi também? Eu lembro de vocês no Quero Café. A gente tomando lá. Sejam bem-vindos. Eu não lembro o nome da igreja de vocês. Igreja Presbiteriana de Balneário é Santa Catarina, né? Isso aí. E da última vez que eles vieram aqui, eles não tinham sido batizados ainda, e agora vocês estão batizados, né? Eu me lembro que você, inclusive, era recente tinha se tornado cristã. Não tinha tantos anos assim, né? É muito tempo. Tinha se tornado cristã. Né? Agora já tem quanto tempo? O batismo foi em abril. Ah, esse ano ainda? Parabéns. E vocês aí? Vocês foram uma vez em Campo Bom. Ah, antes de nascer. Vocês são de Novo Hamburgo? Agora vocês são obrigados a voltar sempre.
Qual é o seu nome? Lucas, Douglas, Cassi. Vocês já são cristãos? Alguma igreja vocês frequentam? Igreja Batista Conde. Eu não conheço. Tá aí. Então sejam bem-vindos. E nós temos ali atrás um casal ilustre que eu já conheço há vários anos. Eles são do Nordeste. Nosso querido Diego. Diego, eu me esqueci o nome da sua igreja local. Litorânea. Não tem como confundir com nordestino, né? Você já ouviu o sotaque. E a sua esposa e a sua filhinha. Eu acho que eu não conhecia a sua filhinha. Já tem quantos? 2 aninhos? 3 aninhos, então já é mais velha do que quando Jesus foi adorado. Então, a igreja deles lá, a sua igreja ainda é congregação, né? A igreja deles lá, eles têm parceria conosco sobre o seminário Knox. Nós temos uma parceria entre as igrejas, eles são de lá. Ok? Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Tem mais algum visitante? Nenhum. Então, eu vou dar o verso da semana para decorar, ok? O verso da semana para decorar é Mateus capítulo 1, verso 25. Mateus 1, 25. Muito obrigado, Laura. Eu botou no grupo aí. Muito bem, vamos orar para encerrar. Senhor Deus Altíssimo, graças te damos por todas as coisas. Abençoe o nosso culto. Abençoe-nos ao longo desse dia. Por Cristo eu oro. Amém.